As datas dos jogos desse fim de semana foram finalmente divulgadas pela FERJ, mas tem questão aí envolvendo transmissão. A gente também vai ter que falar sobre a Copa do Brasil, porque existe a possibilidade do jogo do Fluminense ir para Tocantinópolis. Essa notícia saiu também agora pela manhã. Vamos falar sobre os planos do Fluminense para Everaldo, Otávio e Lavega. E é claro, a gente também não vai deixar de falar aqui sobre o calendário da Copa Rio Feminina. Então vem comigo para mais uma atualização da tarde. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Pra gente começar com a novidade do dia, a gente vai começar pela definição dos horários dos jogos desse fim de semana. Então agora a gente sabe quando o Fluminense vai jogar, né? Finalmente, FERJ, isso se nada mudar, porque se tratando de FERJ, não duvido de nada. Mas antes disso, enquanto eu coloco esse calendário na tela, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui e gosta sempre de estar bem informado sobre o nosso Fluminense. Mas isso aqui que você está acompanhando na tela comigo é o calendário oficial da FERJ, que foi atualizado agora pela manhã com a data dos jogos da última rodada da Taça Guanabara. A gente vai ter o Fluminense jogando aqui no domingo às 6h30 da tarde contra o Bangu no Maracanã. Por algum motivo, esses três primeiros jogos aqui estão sem a marcação da transmissão. Será que isso pode indicar que a Globo não curtiu essa mudança? Fica aí a questão. Mas Vasco e Botafogo também vão disputar nesse mesmo horário. Isso era uma questão por conta da isonomia ali, para nenhum dos dois entrar em campo sabendo qual resultado precisaria fazer, por quantos gols precisaria vencer. Já que são jogos ali que têm a sua ligação para classificação para a semifinal. Flamengo e Maricá ficou marcado para o sábado às 7 da noite. Esse jogo não poderia ser no mesmo dia, porque acontece no Maracanã. E os jogos, Boa Vista, Sampaio Correia, são os jogos que preocupam menos a gente, mas o Nova Iguaçu, por exemplo, que está disputando vaga para a semifinal, vai jogar também no domingo às 6h30 junto com a gente. E os outros dois jogos vão acontecer no sábado. Boa Vista e Volta Redonda às 7 horas, Sampaio Correia e Portuguesa às 9h15. Então vamos ver o que vai acontecer com relação a essas transmissões, né? Acho difícil ser um erro de quem preparou a tabela, porque os jogos de Band e Canal Gold seguem ali com as suas informações de transmissão corretamente, né? Mas o nosso jogo seria transmitido pela Sport TV e Premiere. Acho curioso até se a Globo não aceitar por conta do horário. Acho que vai pegar um pouco mal ali pra rede, mas ao mesmo tempo acho que isso mostra o como essas datas também, quando eu brinquei ali que se nada mudar, porque da FERJ eu não duvido de nada, isso mostra também como talvez isso não esteja tão seguro e não duvido nada de daqui a pouco a gente ter uma outra atualização desse calendário. Mas já esperava que esse jogo fosse acontecer, inclusive acertei, tá? No giro de jornada eu coloquei domingo às 6h30 da tarde. Já esperava que esse jogo fosse acontecer no domingo por ele ser no mesmo horário Por ele ter que ser no mesmo horário que o jogo entre Vasco e Botafogo, imaginaria que eles iam preferir deixar o clássico para o domingo, e aí se o clássico tem que ir pro domingo, nós temos que ir pro domingo juntos também. E já imaginava também às 6h30 da tarde, porque eu acho que pensando ali no horário de TV, que gostaria de 4h30, já que tinha que ser depois das 6, você jogar para as 7 horas, você estaria jogando para muito mais tarde, então você jogar para 6h30, você tentar negociar um pouquinho para esse jogo ser mais cedo. Mas enfim, tá aí a situação. Imagina, gente, se não for no jogo não vai ter como assistir. Enfim, complexo. Mas vamos então falar agora, se a gente tem esses horários definidos, a gente ainda não sabe onde a gente vai jogar a partida da Copa do Brasil. Vou colocar com vocês a informação na tela. Mas ontem à noite eu cheguei a comentar com vocês na nossa live que o Gabriel Amaral tinha colocado ali um jornalista, que eu não lembro quem foi o nome, tinha dado ali que o estádio do Rosanão tinha sido aprovado. Aparentemente esse jornalista talvez estava um pouco equivocado, porque a Central publicou isso aqui hoje. Central Fluminense, a CBF vetou a realização da partida entre Águia de Marabá e Fluminense no estádio Rosanão. A entidade quer que o jogo aconteça no Mangueirão. O Águia estuda levar o caso ao STJD. E aí, que loucura, né? O jogo do Fluminense hoje é o único que não está marcado, que não tem um local definido. E se isso for pro STJD,
acho que a tendência é isso se alongar mais. E a gente tá falando de uma partida, hoje já é dia 19. A partida precisa acontecer no dia 26. E aí, meus amigos, eu sei que esse tipo de situação gera várias discussões. Eu acho que vai ter gente que vai estar aqui achando que o Águia de Marabá tem que entender que não dá pra levar o jogo pra qualquer estádio e tal. Mas a gente tá falando sobre um time que não tem recursos e que quer jogar dentro do seu estado pra ter a sua torcida. O que é uma briga justa. O problema, de verdade, é a data do sorteio da Copa do Brasil. O sorteio da primeira fase, a gente tem que lembrar, aconteceu nesse mês. Dia 7 de fevereiro. Até parece que ninguém sabia quais seriam os clubes que teriam que estar nessa competição. O que tinha sido noticiado até na época, o Vitor Lessa trouxe isso, é que eles estavam adiando o sorteio para esperar a obra que está acontecendo da CBF ficar pronta para poder mostrar isso no sorteio. Como se o futebol nunca é prioridade para a CBF. A verdade é essa. Futebol, clubes, nada disso é prioridade para a CBF. E aí você tem agora, no dia 19 de fevereiro, uma partida que teria que ser disputada no dia 26 de fevereiro, sem um local definido. E aí, como o clube também se organiza para poder levar esse jogo para lá? Beleza, vai ter que se virar, vai ter que se organizar, vai ter que fazer tudo na correria. Mas assim, não era pra ser assim se a entidade de fato tivesse preocupada com a competição. Quando eu viro, falo com vocês que a CBF não valoriza o próprio produto, é isso. Ela não tá nem aí. E aí, meus amigos, enquanto eu tava gravando esse vídeo pra vocês, fazendo esse desabafo sobre a CBF, a Central Fluminense publicou qual seria o plano B do Águia de Marabá pra mandar esse jogo, que é o estádio João Ribeiro, onde aconteceu a partida ontem entre Atlético Mineiro e Tocantinópolis. E aí, eu tentei driblar o goleiro, mas a bola vai quicando pra mim. Ali o goleiro pegou a minha perna, que é o vídeo mas do Rony falando a interpretação sobre esse gramado do juiz não foi pênalti. E seguimos, ver o que o professor Cuca tem pra passar pra gente no intervalo e voltar pro segundo tempo, tentar achar um gol, né? E com todo o esforço, acho que é o sacrifício que nós temos que fazer para tentar trabalhar mais a bola e chegar ali e fazer o Então, isso avançando, a tendência é que a gente enfrente um gramado bem ruim, afinal, se o Tocantinópolis jogou lá contra o Atlético Mineiro, é porque não seria um problema para aprovação da CBF. E por que o Águia de Marabá ia querer jogar lá? Porque é muito mais perto do que jogar em Belém. Belém é muito distante de Marabá. Tocantinópolis, pelo que eu fui pesquisar aqui, dando uma rapidinha ali no Maps, Tocantinópolis ficaria quase que a metade do caminho do que seria ir para Belém. Então, eu imagino até que seja essa tentativa de ter mais torcedor, estando ali um pouco mais perto. A capital é realmente muito distante de Marabá. Mas bem, atualização feita, temos aí informações sobre os jogadores que estão voltando para o Flu. Quais são os planos do Fluminense para Everaldo, Otávio e Lavega. Ontem, durante a nossa live, a gente chegou a ver a informação da Central juntos de que Otávio e Everaldo já teriam assinado com o Fluminense e o contrato passaria a valer a partir de hoje, dia 19. Então, a tendência é que eles sejam anunciados justamente hoje. Inclusive, no momento em que eles colocam a notícia, o Everaldo estaria treinando com o grupo do Fluminense. Mas hoje, o GE trouxe que é do interesse do Fluminense que Everaldo e Otávio sejam regularizados a tempo de fazer parte dessa reta final de Campeonato Carioca, podendo, de repente, se forem regularizados até sexta-feira, entrar em campo no sábado. O caso do Lavega é diferente, porque o Lavega ele desembarca no Rio hoje, nessa quarta-feira, porém ele já está regularizado, ele já havia sido regularizado antes mesmo dessa disputa
pelo Sub-20. E aí o Vitor Lessa até trouxe que ele acredita que o La Vega não deve ser colocado para esse jogo logo de cara, porque estava disputando uma competição com a seleção, uma competição ali para ele mais pesada ali. Então a tendência é que talvez o Fluminense deixe o La Vega descansando, né? Talvez, quem sabe, até seja relacionado, mas que deixe o La Vega descansando nesse primeiro jogo. Afinal, o garoto estava jogando ali com constância, para depois começar a ser testado pelo Mano Menezes nos jogos. E pra gente fechar falando sobre o calendário do futebol feminino pra Copa Rio, porque tivemos mudanças ontem, depois que a gente lançou o vídeo. E bem, esse daqui é o calendário da FERJ pra Copa Rio feminina. E vocês vão reparar aqui que essa segunda rodada o Fluminense estava de folga, então não jogaria. Mas as partidas foram suspensas. A gente tem que lembrar que esses jogos estavam marcados para as 3 horas da tarde e foram suspensas, imagino que por conta de toda essa discussão sobre horário, calor. Eu fui uma das pessoas que criticam um pouco, mas eu vi também, não sei se é o foco ampliado, mas vi outras pessoas também criticando bastante a FERJ na nota oficial quando ela fala sobre o campeonato estadual masculino, mas não fala sobre a Copa Rio feminina. Não sei se pode ter sido isso que fez a FERJ mudar ali, suspender esse jogo. Mas o jogo do sábado, que o Fluminense enfrenta o Vasco, esse jogo vai acontecer às 9 horas da manhã. E até ontem o Rafa fez uma live junto com a Sharon falando sobre essa questão, que os jogos dessa rodada, eles acontecem em Newton Santos e São Januário, que são 2 estádios que têm iluminação noturna. Por que esse jogo não é passado para noite? E aí a Sharon estava até falando sobre a possibilidade, né, não dando isso como informação, mas sobre a possibilidade até dos clubes não quererem arcar com o custo de você, com a operação de você ligar os refletores para esse jogo. Que, enfim, né? Um problema, mas a verdade é que tanto FERJ como os próprios clubes, se a gente reclama da FERJ não ligar para o campeonato estadual masculino, menos ainda ligam a FERJ e talvez os próprios clubes para a Copa Rio feminina. E aí, enfim, as atletas jogariam 9 horas da manhã, o que talvez seja um pouco menos pior do que 10 horas da manhã, confesso que não sei dizer, mas enfim, continua não sendo um horário justo se a ideia da FERJ é prezar pela saúde dos atletas e de quem vai participar de toda essa operação do jogo, de quem vai assistir. Bom, realidade. Mas agora eu vejo você às 3 horas da tarde, porque a nossa atualização terminou por aqui. Se você assistiu até aqui, vou pedir pra você dar essa moral no like. Afinal, se você ficou até aqui é porque alguma coisa você achou interessante. Um beijo no coração e vejo vocês mais tarde.